A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome da amiga de sua mãe. A estação de nas montanhas sempre traz um sabor único, doce e fedorento de solo e rocha secando ao sol, misturado com a brisa fresca que sopra da encosta. Os jardins na ar se estendem verdes, as peras são redondas, rachadas sob a folhagem, esperando a mão do colhedor. Para Nicolau, a estação não é apenas a estação das frutas doces, mas também a estação da tia Catarina. A mulher carregava lembranças muito especiais de sua infância. Tia Catarina não era uma irmã biológica, apenas a irmã gêmea da mãe de Nicolau desde os tempos de escola na cidade. Eles costumavam compartilhar uma bandeja de arroz, a mesma cama e as pequenas alegrias e tristezas da juventude. Mais tarde, tia Catarina se casou e seu marido morreu cedo. Ali ficou para criar os filhos, mas todas as épocas visitava a casa da mãe de Nicolau como um hábito indispensável. Também este ano, a notícia do regresso da tia Catarina à aldeia foi mais rápida do que o vento que soprava na encosta da montanha. A mãe de Nicolau, uma mulher que estivera ocupada a vida toda, seu rosto de repente ficou radiante. Ela estava preocupada com tudo, desde uma bandeja de arroz saudável até um cobertor e travesseiro perfumado com sol novo. O senhor Dário, pai de Nicolau, é diferente dos dias normais. Ele costumava ficar quieto, durante todo o ano ele só se associava aos campos. Mas quando tia Catarina voltou, sua figura parecia ter mais vitalidade, menos de sua rigidez habitual. A casa estava subitamente lotada e movimentada como se tivesse acabado de ser soprada pelo vento. Nicolau também queria que sua tia voltasse, mas suas expectativas eram misturadas entre excitação e constrangimento. Ansiosa porque a tia Catarina traz sempre pequenos presentes da cidade, histórias estranhas e até uma gargalhada nítida que faz toda a casa se iluminar. Sentia-se envergonhado por a tia ter o hábito de provocar. Nicolau cresce tão depressa, e lembro-me de quando lhe davas banho, ele pisava como um peixe encalhado. Toda vez que ouvia isso, Nicolau corava e sua tia sorria nitidamente, seus olhos curvos brilhando como os raios de sol caindo no riacho. Ela não conhecia aquela memória aparentemente inocente, sua mão passando pelas costas nuas no passado, agora na mente de Nicolau se tornou algo meio familiar, meio estranho, doce e confuso a ponto de engasgar com as palavras. Tia Catarina não é a mulher magra e pálida de antigamente. Tia Catarina aos 40 anos, viúva, é ainda mais salgada, rechonchuda, de pele branca, sem uma única pigmentação, embora ainda retorne com frequência à sua cidade natal. A figura da tia é esbelta, mas tem curvas muito femininas, especialmente o busto cheio e elástico, escondido atrás de uma camisola delicada. Toda vez que sua tia se abaixava para pegar uma pena ou se agachava para conversar, a camisa caía um pouco, revelando uma parte da fenda branca, o que fazia Nicolau se apressar em se afastar. O pai de Nicolau também espreitou muitas vezes a tia Catarina. O olhar do senhor Dário muitas vezes parava em suas curvas suaves, na maneira como ela sorria, na maneira como falava. Em seu coração, uma emoção indescritível continuava crescendo. Era um homem de família, amava a mulher e os filhos, mas tia Catarina, com a beleza e a liberdade de uma mulher viúva, evocava nele coisas secretas que nunca se atrevera a pensar. Ele desejava tocar aquela beleza salgada uma vez, sentir a suavidade daquela pele branca uma vez, mas sabia que eram apenas pensamentos pecaminosos, que tinham que ser enterrados em seu coração. No primeiro jantar de onde tia Catarina voltou, o ar estava excepcionalmente quente. A risada agitada de tia Catarina iluminou toda a casa. Ela perguntou a ele todo tipo de coisa, desde a temporada até a educação de Nicolau. A mãe de Nicolau continuou sorrindo, ocasionalmente pegando comida em sua tigela. O pai de Nicolau sentou-se em frente a ele, olhando para a tia de vez em quando, e depois se abaixou apressadamente para a tigela de arroz. Nicolau estava confuso, sem saber onde colocar as mãos e os pés. Ele sentiu uma estranha corrente elétrica correndo no ar, algo que era familiar, desconhecido, próximo e tabu. À noite, o som de insetos farfalhando do jardim ecoava. O calor diurno diminui, dando lugar à brisa fresca das montanhas rochosas. A tia Catarina foi arranjada pela mãe de Nicolau para dormir na mesma cama, o que é um hábito há muitos anos. Quando tia Catarina voltou, as duas mulheres tiveram a oportunidade de sussurrar até tarde da noite. No pequeno quarto, tia Catarina estava deitada ao lado dela, e as duas mulheres sussurravam todo tipo de coisas no céu e no fundo do mar. O som de risos, suspiros, virando-se. O pai de Nicolau estava deitado na cama encostada na parede, com os olhos bem abertos e olhando para o teto. Ele podia ouvir cada palavra de sua esposa e tia Catarina. Tia Catarina voltou para casa esta noite, e ele e sua esposa não eram próximos.
A mãe de Nicolau, sua mulher, também gostava muito disso. Ele sabia que ela havia tocado sua mão várias vezes, suspirado baixinho várias vezes. Mas tia Catarina estava deitada ali, bem ao lado dela, tornando cada gesto íntimo estranho, antinatural. O pai de Nicolau revirou-se, o seu coração estava quente como um fogo, e a imagem da tia Catarina de pele branca, com curvas suaves, continuava a aparecer na sua mente. Ele se lembrou da maneira como tia Catarina sorria, da maneira como tia Catarina estalava os lábios para beber, da maneira como tia Catarina se abaixava para revelar seu leve decote. Um desejo secreto, um pecado que crescia nele. Ele se culpou, se atormentou, mas não conseguiu se livrar desses pensamentos. A noite era longa, ele só esperava que o céu logo amanhecesse para se livrar desse tormento. E Nicolau, que estava em seu próprio quarto, também não conseguia dormir. Ele ouviu um sussurro vindo do quarto de seus pais, a risada de tia Catarina. Ele imaginou tia Catarina deitada ao lado de sua mãe, duas mulheres tão próximas quanto carne e osso, mas em sua mente, a imagem de tia Catarina apareceu de uma maneira diferente. Não uma tia gentil, mas uma mulher atraente, com uma beleza madura e salgada. Ele se lembrou da provocação de tia Catarina sobre tomar banho e sentir uma onda de calor escorrendo por sua espinha. Ele não entendia por que tinha esses sentimentos, mas eles continuavam assombrando naquela noite. Nicolau se virou, incapaz de dormir. Ele sabia que, na temporada deste ano, as coisas não seriam as mesmas novamente. Na manhã seguinte, o ar na casa estava um pouco estranho. A mãe de Nicolau continuou sorrindo, ocasionalmente olhando para o pai de Nicolau. E o pai de Nicolau parecia um pouco envergonhado, fingindo estar ocupado com as tarefas da casa. Tia Catarina ainda era tão inocente quanto ela, ainda sorrindo e conversando, mas Nicolau viu um certo brilho travesso em seus olhos. Ele adivinhou que minha tia e minha mãe devem ter conversado muito ontem à noite, e talvez ela soubesse sobre as provocações de seus pais. Naquela tarde, depois de um dia ajudando sua mãe a colher peras e espolas, Nicolau se sentiu um pouco cansado. Tia Catarina viu isso e sugeriu: Nicolau, tu e eu vamos ao bar da aldeia esta noite, sentamos e brincamos um pouco. É sempre secreto em casa, e também quero respirar o ar da aldeia à noite. Nicolau ficou um pouco surpreso, mas também acenou com a cabeça feliz. A mãe de Nicolau riu ao ouvi-lo. Olha, tia Catarina, ela te convida para sair, ficar em casa e se aconchegar no quarto para sempre. O pai de Nicolau ficou em silêncio, inclinando a cabeça para comer. Em seu coração, um sentimento indescritível surgiu. Queria que Nicolau fosse para que ele e a mulher tivessem o seu próprio espaço, e sentiu-se um pouco desconfortável quando viu a tia Catarina e o Nicolau a passear juntos. Naquela noite, a lua nova acabará de nascer, pairando sobre o topo da montanha. Nicolau e tia Catarina caminharam até a taberna da aldeia. A loja de água é pequena, com apenas algumas mesas de plástico antigas, mas está lotada. Nicolau pediu 2 copos de caldo de cana, e tia Catarina gostou de ver as crianças correndo e dançando, os casais apaixonados ao luar. Por que existe uma cena dessas na cidade, tia? Nicolau perguntou, sua voz um pouco orgulhosa. Tia Catarina sorriu, um sorriso tão bonito como a lua cheia. Não é real. Em uma cidade barulhenta e movimentada, as pessoas estão com pressa e não têm tempo para sentar e observar a lua e as estrelas. Eles se sentaram lá, conversando sobre todos os tipos de coisas. Tia Catarina contava histórias sobre a cidade, sobre o trabalho, sobre os filhos. Nicolau contou histórias sobre seus estudos, amigos e travessuras na aldeia. Tia Catarina ouvia atentamente as palavras de Nicolau, ocasionalmente estendendo a mão para esfregar sua cabeça, fazendo Nicolau sentir um calor estranho. Ele olhou para tia Catarina ao luar. Sua pele branca era ainda mais proeminente e seus olhos brilhavam como se contivessem 1000 estrelas. De repente, ele percebeu que tia Catarina não era apenas uma tia próxima, mas também uma mulher bonita que era dolorosamente bonita. Enquanto isso, em casa, o pai de Nicolau e a mãe de Nicolau estão aproveitando esse momento raro. A casa de repente ficou estranhamente silenciosa. A mãe de Nicolau fechou a porta do quarto em silêncio e depois se virou para olhar para o pai de Nicolau, com os olhos cheios de expectativa. O pai de Nicolau entendeu e gentilmente agarrou a mão da esposa, puxando-a para mais perto. Já se passaram algumas noites desde o retorno de tia Catarina, e ele e sua esposa não eram próximos. A mãe de Nicolau ansiava pelo outro item. Ela suspirou baixinho. O pai de Nicolau também se lembra da sensação de segurar sua esposa nos braços, acariciar seus cabelos, estar imerso em momentos privados com ela. Eles não disseram uma palavra, apenas gestos gentis,
respiração apressada. A pequena sala de repente ficou quente. O ranger da velha cama de madeira ressoou, e o pai de Nicolau era como um tigre faminto, lançado sobre o campo de sua esposa, arando incessantemente. Ambos estão imersos em intoxicação emocional, esquecendo tudo ao seu redor. Nicolau e tia Catarina voltaram para casa. A estrada da aldeia estava vazia, apenas o som de insetos farfalhando. Tia Catarina ainda contava histórias engraçadas, e a risada nítida ecoava na noite. Nicolau continuou sorrindo, sentindo seu coração aliviado e extraordinariamente feliz. Quando eles ainda estavam a alguma distância da casa, de repente um som estranho ecoou da casa. O som de rangido era constante, depois o som da respiração. Nicolau e tia Catarina pararam. Os dois se entreolharam, seus rostos corados. Nicolau sentiu uma onda de calor subindo direto pelo rosto. Ele sabia o que era. Tia Catarina também, seus olhos se arregalaram, e então ela gentilmente cobriu a boca com a mão, tentando reprimir o riso. Os dois ficaram em silêncio do lado de fora do portão. Ninguém disse uma palavra a ninguém e uma atmosfera envergonhada os envolveu. Nicolau sentiu seu coração bater, não por medo, mas por um sentimento indescritível, ao mesmo tempo envergonhado e curioso. Tia Catarina ficou ali, os ombros tremendo levemente enquanto tentava conter o riso. Eles apenas ficaram assim, esperando até que o barulho na casa diminuísse gradualmente. Só um pouco mais tarde, quando as coisas voltaram a ficar calmas, Nicolau e tia Catarina se atreveram a entrar furtivamente em casa. A casa estava escura, apenas o luar brilhava pela janela. Os pais de Nicolau estavam dormindo, ou pelo menos fingindo estar dormindo. Tia Catarina cutucou levemente a mão de Nicolau e piscou maliciosamente. Nicolau só conseguiu abaixar o rosto e ir direto para o quarto. Naquela noite, Nicolau não conseguiu dormir novamente. Ele continuou se lembrando da cena embaraçosa do lado de fora do portão, o rangido e a respiração do quarto de seus pais. Então ele pensou em tia Catarina, em seu sorriso travesso, no brilho da lua. Um sentimento desagradável de urgência continuava crescendo em seu coração. No quarto ao lado, tia Catarina e mãe Nicolau sussurraram novamente. Tia Catarina disse baixinho, sua voz cheia de provocações. Vocês dois ouviram tudo quando chegaram ao portão, apenas ajam como se um jovem não fosse tão bom. A mãe de Nicolau deu um tapa suave na mão da tia Catarina e disse com voz envergonhada, essa menina, do que você está falando? Tia Catarina riu. Que tipo de coisas diversas? Eu ouvi claramente, reconhecendo que meu cunhado também é formidável. Estou feliz, meu marido estraga essa quantia. A mãe de Nicolau suspirou, com a voz um pouco triste, não me estrague. Ao mesmo tempo, quando cheguei em casa hoje em dia, minha esposa e eu não éramos próximos, mas geralmente éramos espumosos. A frase é ambígua. Tia Catarina continuou novamente, e sua voz de repente ficou mais baixa. Você vê? Eu também tenho um marido que reclama. Estou aqui há tantos anos, ninguém mais estragou o quarto. Apenas pense nisso e sinta pena de si mesmo. As pessoas continuam dizendo que as viúvas são felizes e livres, mas quem entende o sofrimento de uma mulher que não tem um homem ao seu lado? Meus queridos botões de rosa estão murchando há muitos anos e não há ninguém para regá-los. A mãe de Nicolau ficou triste quando ouviu a tia Catarina dizer isso. Ela gentilmente agarrou a mão da tia. Vamos, não diga isso. Então, se Deus quiser, encontrarei um bom homem. Tia Catarina apenas balançou a cabeça levemente, seus olhos olhando para o vazio da incerteza. Alguém encontrou você? Bem, apenas viva assim. Na vida, nem todos ficarão satisfeitos. O suspiro de tia Catarina ressoou na noite, trazendo consigo uma tristeza selvagem. A mãe de Nicolau só podia abraçar a tia e dar tapinhas nas costas dela. Nicolau estava deitado em seu quarto, ouvindo as palavras de tia Catarina, especialmente as palavras de o botão rosa é tímido e ninguém vai tomar banho. Ele sentiu uma corrente elétrica escorrendo por sua espinha, uma sensação estranha, lamentável, ansiosa e um pouco de saudade. Naquela noite, Nicolau não conseguiu dormir. A imagem de tia Catarina com sua beleza salgada e tristeza secreta assombrava sua mente. Depois daquela noite embaraçosa, a atmosfera na casa parecia mudar um pouco. Nicolau sentiu que via a tia Catarina de forma diferente, não mais a tia gentil ou a tia provocadora de sua infância. Agora, cada vez que tia Catarina aparecia, Nicolau sentia uma corrente elétrica escorrendo por sua espinha. Ele notou cada pequeno gesto de sua tia, a maneira como ela acariciava seu cabelo preto sedoso, a maneira como ela estalava os lábios para beber água ou a maneira como ela se abaixava para pegar a pera,
revelando a curva suave de suas costas. Tia Catarina também pareceu notar a mudança nos olhos de Nicolau. Ela ainda sorria inocentemente, ainda o provocava, mas de vez em quando seu olhar parava um pouco mais para Nicolau, como se estivesse a examinar ou a apreciar algo interessante. Certa vez, quando tia Catarina estava sentada descascando e passando, ela de repente levantou a cabeça. Os olhos das duas pessoas se encontraram, um momento de confusão. Nicolau se virou apressadamente, seu coração batendo forte. Tia Catarina apenas sorriu levemente, um sorriso que continha muitas coisas que Nicolau não tinha sido capaz de decifrar. O pai de Nicolau, o senhor Dário, também não ignorou essas mudanças sutis. Ele é um homem das montanhas e florestas, quieto, mas muito observador. Ele viu que os olhos de Nicolau ocasionalmente espiavam para tia Catarina, e viu a maneira como Nicolau de repente ficou mais desajeitado quando ela estava por perto. Ele também viu que tia Catarina, embora ainda mantivesse sua inocência, às vezes fazia gestos e olhares em resposta inconscientemente. No coração do senhor Dário, surge um sentimento indescritível, tanto de ansiedade quanto de ciúme secreto. Ele sabia que tia Catarina era uma mulher bonita e salgada, e ele desejou tocar essa beleza uma vez. Mas era tia Catarina, irmã gêmea de sua esposa, que era parente da família. Ele disse a si mesmo para dissipar esses pensamentos pecaminosos. Mas, por vezes, sobem fortemente, especialmente quando vê a tia Catarina sorrir e a falar alegremente com Nicolau. Uma tarde, o sol dourado farfalhava como mel nos pomares de peras. A mãe de Nicolau e a tia Catarina colhiam peras juntas para levar ao mercado. Nicolau foi designado para a tarefa de carregadores. Ele carregava cestos pesados, suando profusamente. Tia Catarina viu isso e riu. Meu Nicolau cresce tão rápido quanto o vento, não é? Quando eu era uma garotinha, minha tia o carregava em meus braços, e agora eu carreguei um monte de pesos. Nicolau apenas sorriu ironicamente e largou a cesta. Tia Catarina gentilmente levantou a mão para enxugar o suor da testa de Nicolau. A mão macia e fria da tia de Nicolau se assustou. Ele sentiu o calor da mão de sua tia, uma sensação estranha. Tia Catarina olhou para Nicolau, e seus olhos brilharam com algo indescritível. Nicolau sentiu seu rosto queimar e se abaixou apressadamente, fingindo ajustar o pescoço. Tia Catarina é muito habilidosa, muito bonita, disse Nicolau. Tia Catarina sorriu, um sorriso brilhante. Esta é a sua profissão. Na cidade, minha tia também costuma fazer alguns pratos relacionados ao ná. A mãe de Nicolau veio de longe, e ao ver a cena, sorriu gentilmente. Sim, pequena Catarina, ela é habilidosa desde criança. Minha irmã costumava ir à escola, ela era mais corajosa. O pai de Nicolau estava sentado debaixo de uma mangueira próxima, dando uma espiada. Ele viu claramente o gesto de tia Catarina e viu os olhos de Nicolau. Um sentimento desagradável surgiu em seu coração. Perguntou-se se estava a pensar demais, ou se havia algo a fermentar entre a tia Catarina e Nicolau. Ele balançou a cabeça, tentando descartar os pensamentos negativos. Tia Catarina era parente, Nicolau era seu filho, não tinha como isso ter acontecido. No entanto, esses pensamentos continuaram se apegando ao senhor Dário. À noite, quando sua esposa estava dormindo, ele a provocou novamente. Lembrou-se da noite em que Nicolau e tia Catarina saíram, a noite em que ele e sua esposa tiveram raros momentos de privacidade. Lembrou-se do ranger da cama, do som da respiração da esposa e do constrangimento de ficar do lado de fora da porta com a tia e Nicolau. Ele sabia que tia Catarina tinha ouvido tudo, e isso, de certa forma, o fazia se sentir mais próximo e misterioso. Ele se virou e saiu da sala para ver tia Catarina sentada, escovando os cabelos molhados. O senhor Tung olhou para trás da tia e a água encharcou sua camisa, o que o fez se sentir indescritível. Então tossiu levemente e se aproximou da cadeira onde tia Catarina estava sentada. Catarina, por que você está tomando banho tão tarde? Sim, está quente, então estou tomando banho um pouco tarde. Vá para a cama logo. Então o senhor Tung tem dificuldade em dormir, oh meu Deus. Então eu saí para a varanda para fumar e depois enrolar um pouco. Tia Catarina sorriu e elogiou o jardim deste ano por dar frutos e eu vim aqui bem a tempo para a colheita. De repente, a tia deixou cair o planador no chão e se abaixou para pegá-lo. Tia Catarina acidentalmente deixou sua camisa baixar, revelando 2 pêssegos brancos como a neve sem sua camisa para cobri-los. Fazendo com que o senhor Dário olhasse para tudo, ele corou de descrença por um tempo, engoliu uma saliva na garganta e se afastou. Quando a tia se sentou em frente ao senhor Dário, ela notou que seu rosto tinha uma expressão envergonhada. Tia estava prestes a perguntar quando pensou em algo e olhou para seus seios.
Acabei de descobrir minha coisa estranha para o senhor Dário naquela época. Tia Catarina gaguejou apressadamente. É tarde, vou para a cama primeiro e passou por ele, mas seus passos caíram na varanda. Tia Catarina não conseguiu segurá-la e caiu, mas um braço forte a puxou para trás. A cena do senhor Dário puxando tia Catarina para o colo e confrontando, seus olhos estavam ardendo e falavam de todos os seus próprios desejos neste momento. Antes que tia Catarina pudesse agradecer, seus lábios estavam cobertos com o beijo feroz do senhor Dário. Suas mãos apertaram suas costas sedutoras, e agora ele ansiava por vê-lo. Ela também foi arrebatada pelo beijo por um tempo, mas a razão a fez parar de sair, deixando os lábios do senhor Dário, ofegante, dizendo: Não podemos fazer isso, irmão. Não esconda seus sentimentos, eu também quero um homem amoroso. Algumas noites atrás, ouvi todos vocês conversando com a mãe de Nicolau. Catarina, você pode me ajudar com isso? Mas havia irmãs e Nicolau na casa. Isso me assusta, então eu estou te seguindo. O senhor Dário pegou a mão de sua tia e o arrastou até a cabana do jardim, onde eles estenderam uma cortina no chão e correram um para o outro como duas feras do amor queimando em seus corpos. Dario chupou, appel da tia Catarina. Seus dedos acariciaram as curvas do corpo macio e sedutor de sua tia. Aquele momento fez da tia Catarina uma pessoa intoxicada de amor, e o som de sua respiração tropega e o som da carne colidindo harmoniosamente, o som do chilrear dos insetos tornou-se um som fantasmagórico no meio do jardim. Quando tudo acabou, tia Catarina deitou-se na bochecha dele no peito dele para ouvir seus batimentos cardíacos e perguntou baixinho: O que você acha agora? Está errado com a mãe de Nicolau. Não sei mais como apenas ouviu suspirar e então a tia sentou-se e eu vejo a culpa da irmã Ruá. Espero que não voltemos esta noite e consideremos um erro quando nós dois estamos fracos. Então a tia vestiu suas roupas e as vestiu de volta e saiu da cabana para deixar o senhor Dário deitado na cama. Pense nas coisas que me atrevo a fazer esta noite. Nos dias que se seguiram, ela e Nicolau estiveram muitas vezes próximos um do outro. Tia Catarina pediu a Nicolau que a ajudasse a levar coisas para o mercado ou que visitasse alguns dos velhos amigos da mãe de Nicolau na aldeia. Os passeios pelas estradas de terra vermelha, pelos jardins de orquídeas verdes, tornaram-se momentos privados para os dois. Eles falam mais, riem mais. Nicolau sentiu que podia partilhar tudo com a tia Catarina, coisas que nunca se atrevera a dizer aos amigos ou mesmo à mãe. Tia Catarina ouvia atentamente Nicolau, ocasionalmente dando conselhos muito adultos, mas também afetuosos. Certa vez, as duas tias e sobrinhos estavam andando em uma trilha deserta quando de repente choveu. Os dois correram apressadamente para uma cabana abandonada na beira da estrada para ficar. O som da chuva caindo no telhado, o som do vento assobiando pela porta. No espaço estreito e úmido, Nicolau e tia Catarina sentaram-se próximos um do outro. Nicolau sentiu o calor do corpo de sua tia, sentindo o leve cheiro de seu cabelo. Tia Catarina estremeceu um pouco de frio. Nicolau não pensou muito nisso, tirou o casaco fino que usava e colocou-o no ombro da tia. Coloque-o, para que não esfrie, disse Nicolau, um pouco envergonhado. Tia Catarina olhou para Nicolau, com os olhos extraordinariamente quentes. Tia não disse nada, apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Sua mão acidentalmente tocou a mão de Nicolau enquanto ela puxava o casaco. Nicolau sentiu seu coração bater mais rápido. Ele olhou para tia Catarina, para seu rosto corado na luz fraca da cabana, seus botões rosados, seu pomar de pêssegos de fadas. Todas aquelas imagens continuavam surgindo na mente de Nicolau. Ele queria tocá-la, ele queria abraçá-la, ele queria fazer algo para dissipar o frio e a tristeza que sentia dela. Naquela noite, tia Catarina também sentiu a mudança nos olhos de Nicolau. Ela sabia que Nicolau não era mais um menino, ele havia crescido, ele havia se tornado um menino. Ela também sentiu uma vibração estranha quando estava perto de Nicolau. Talvez tenha sido pela falta de afeto durante tantos anos, talvez porque Nicolau lhe deu um novo sentimento, uma preocupação sincera que há muito não recebia. Tia Catarina gentilmente estendeu a mão e acariciou o cabelo de Nicolau. Um gesto muito natural, mas que fez Nicolau sentir como se houvesse milhares de borboletas voando em sua barriga. A chuva parou, o sol nasceu de novo, e Nicolau e tia Catarina saíram da cabana. O ar é fresco, as árvores ficam verdes depois da chuva. Mas no coração de Nicolau e da tia Catarina, uma semente estranha começou a brotar. Uma semente de emoções sem nome, de desejos secretos. Poucos dias depois, ela ainda não tinha intenção de voltar para a cidade. A mãe de Nicolau estava feliz por ter tia Catarina em casa. Ela tem amigos e pessoas com quem compartilhar seu trabalho.
O pai de Nicolau permaneceu contemplativo, mas seus olhos estavam constantemente em tia Catarina e Nicolau. Ele viu a proximidade entre os dois crescer, e em seu coração uma vaga ansiedade cresceu. Uma noite, a lua nova pairava no topo da montanha, sacudindo todo o caminho. Tia Catarina convidou Nicolau para o jardim fresco. A mãe de Nicolau e o pai de Nicolau estavam sentados em casa assistindo televisão. Saia com a tia Catarina. O que você está fazendo em casa para sempre? Disse a mãe de Nicolau. Nicolau seguiu alegremente a tia Catarina. O jardim é silencioso à noite, apenas o som de insetos farfalhando e o farfalhar do vento através da folhagem. O cheiro de pera madura é perfumado no ar. Tia Catarina e Nicolau caminhavam pelo jardim, parando ocasionalmente para olhar os cachos pesados. É bom demais para estar na temporada este ano, tia, certo? Nicolau disse. Tia Catarina assentiu ligeiramente. Isso mesmo, o aqui é muito mais doce e perfumado do que o na cidade. Eles foram para um pequeno acampamento no meio do jardim, onde era usado para cuidar deles. Tia Catarina sentou-se nos degraus e Nicolau sentou-se ao lado dela. O luar brilhava em seu rosto, tornando-a ainda mais fantasiosa. Nicolau. Tia Catarina chamou suavemente, sua voz extraordinariamente quente. Tia está realmente perguntando, você vê a velha tia? Nicolau ficou surpreso. Ele olhou para a tia Catarina e balançou a cabeça levemente. Não. A tia ainda é linda. Tia Catarina sorriu, um sorriso triste. O que é bonito. Minha tia também tem 40 e é viúva. As pessoas continuam me dizendo que meus olhos parecem desgastados, mas vejo que continuo murchando. Nicolau sentit pena. Ele se lembrou do que sua tia havia dito à mãe naquela noite sobre os botões rosa que tinham medo de serem regados. Ele não sabia o que dizer para confortar sua tia. Tia Catarina. Nicolau hésitou. Tia, não fique triste. Eu ainda sou jovem. Então você encontrará um bom homem. Tia Catarina olhou para Nicolau, seus olhos brilhando ao luar. Encontrou você? Quem se casaria com uma mulher viúva com um filho como minha tia? Sim, disse Nicolau apressadamente, sua voz tremendo levemente. Eu acho. Acho que há muitas pessoas que vão te amar. Tia Catarina ergueu ligeiramente a mão, tocando a bochecha de Nicolau. A mão da tia é quente e macia. Meu filho está realmente crescido, eu sei como confortá-lo. Nicolau sentiu a respiração da tia Catarina no rosto, o cheiro suave do seu corpo encantou-o. Ele olhou diretamente nos olhos de sua tia, seus olhos cheios de um desejo ardente. Tia Catarina, Nicolau chamou o nome dela suavemente, sua voz vagando. Você sabe, eu gosto de você. Eu gosto de você há muito tempo. Tia Catarina ficou um pouco assustada, os olhos arregalados e então abaixou a cabeça ligeiramente, sem dizer uma palavra. O ar de repente ficou pesado. Nicolau sentiu seu coração batendo forte, ele estava com medo de como sua tia reagiria. Depois de muito tempo, a tia levantou a cabeça ligeiramente. A tia olhou para Nicolau, seus olhos estavam surpresos e confusos, mas também havia algo muito indescritível. Nicolau. Tia Catarina chamou seu nome suavemente. O que você está dizendo? Eu sou sobrinho da minha tia, sabe? Nicolau disse, com a voz trêmula, mas não consigo me conter. A tia é tão linda, a tia é tão boa. Criança. Não posso deixar de gostar de você. Tia Catarina suspirou ligeiramente. Ela estendeu a mão e acariciou o cabelo de Nicolau, um gesto cheio de amor, mas também cheio de complexidade. Nicolau, disse tia Catarina, sua voz leve como a brisa. Ainda sou muito jovem, ainda não entendo. Eu entendo, tia, disse Nicolau, sua voz cheia de determinação. Não sou mais uma criança, sou um adulto, sei o que quero. Tia Catarina olhou para Nicolau, com os olhos cheios de uma profunda tristeza. Ela sabia que Nicolau havia crescido e sabia que uma semente estranha havia brotado em seu coração há muito tempo. Lembrou-se dos dias em que Nicolau era criança, dava banho em Nicolau, abraçava Nicolau nos braços. Então ela se lembrou do olhar nos olhos de Nicolau para ela recentemente, as expressões de preocupação de Nicolau. Tia é uma mulher viúva, que foi mimada e cuidada pelo Sr. Tung algumas noites atrás. Os tímidos botões de rosa da minha tia, o jardim de pêssegos da minha tia, o pai de Nicolau costumava regar e tomar banho, eu estava muito feliz. E agora, Nicolau, um jovem cheio de vida, estava de pé na frente dela, dizendo palavras que fizeram seu coração palpitar.
Tia Catarina não disse mais nada, apenas se inclinou levemente no ombro de Nicolau. Nicolau sentiu a suavidade de seu corpo, sentiu o leve cheiro de seu cabelo e gentilmente estendeu a mão e a abraçou. Tia Catarina não resistiu, apenas suspirou levemente. Na noite de lua nova, no meio do perfumado jardim de napalme, as duas tias e netos sentaram-se assim, em silêncio, mas no coração de cada um deles, uma tempestade de emoções estava girando. Nicolau sentiu a suavidade da pele de tia Catarina quando sua mão tocou levemente a mão dela, e ele gentilmente acariciou as costas de sua mão e a agarrou. Eu vou te regar, vou cuidar de seus botões rosa, não deixe murchar mais. Tia Catarina tremeu um pouco, não por causa do frio, mas por causa das palavras de Nicolau. Ela sabia que Nicolau estava dizendo a verdade, e ela sabia que em seu coração, um fogo que estava fervendo há muito tempo estava queimando. Tentou extinguir-se, tentou dizer a si mesma que isso era tabu, impossível, mas as palavras de Nicolau, os gestos de Nicolau, tornavam-na irresistível. Seu filho é tão ruim, disse tia Catarina suavemente, sua voz cheia de provocações, mas seus olhos não eram reprovadores. Ela gentilmente estendeu a mão e acariciou o cabelo de Nicolau, depois tocou suavemente sua bochecha. Como você pode acreditar nisso? Ainda sou muito jovem e depois vou esquecer de você. Não vou esquecer-te, disse Nicolau, com voz firme. Eu nunca vou te esquecer. Eu vou ficar com você, cuidar de você. Tia Catarina fechou os olhos ligeiramente, sentindo o calor da mão de Nicolau acariciando sua bochecha. Tia já estava muito sozinha. Ela ansiava demais por um abraço caloroso, um ombro para se apoiar. E agora, aquele abraço, aquele ombro, vinha de Nicolau, do sobrinho que ela um dia tivera. Ok, tia Catarina sussurrou baixinho, sua voz derretendo na brisa noturna. Se você quer regar tanto seus botões rosa, não sei o que fazer. Nicolau entendeu o que ela quis dizer. Ele não disse mais nada, apenas curvou-se ligeiramente. Os lábios de Nicolau tocaram os da tia Catarina, um primeiro beijo desajeitado, mas saudoso. Tia Catarina ficou um pouco assustada, mas então ela respondeu, gentilmente, e então gradualmente se tornou mais apaixonada. No acampamento silencioso, sob a luz da lua nova, os dois corpos estavam um pouco mais próximos. O som do vento sussurrando através da folhagem, o farfalhar dos insetos e o som de sua respiração se misturaram, criando uma canção de amor da noite. O luar se põe gradualmente, dando lugar aos primeiros raios do nascer do sol. No acampamento, Nicolau e tia Catarina ainda estavam deitados um ao lado do outro. Tia Catarina se contorceu levemente, depois abriu os olhos e olhou para Nicolau. Seus olhos não estavam mais confusos ou hesitantes, mas sim um olhar pacífico e contente. Ela gentilmente estendeu a mão e acariciou o cabelo de Nicolau, depois o beijou gentilmente na testa. Seu filho é muito ruim, disse tia Catarina, com a voz cheia de amor. Acho que você já está murcha, não há mais nada para você tomar banho. Nicolau sorriu suavemente, abraçando a tia com força. Tia não está murcha. Ela ainda é muito bonita. E meu botão rosa, já está em plena floração. Tia Catarina bateu suavemente no peito de Nicolau. Esse cara, fale bobagem. Mas em seu coração, um estranho sentimento de felicidade estava surgindo. Ela havia encontrado o calor, o conforto que ansiava há tanto tempo. Enquanto isso, na pequena casa no sopé da colina, o pai de Nicolau e a mãe de Nicolau também tinham acabado de passar uma noite apaixonada. Depois de ouvir Nicolau e tia Catarina saírem para o jardim, a mãe de Nicolau se virou para olhar para o pai de Nicolau. Ei, o que você está fazendo sentado aí? Venha aqui comigo, disse a mãe de Nicolau suavemente, sua voz cheia de convite. O pai de Nicolau entendeu e gentilmente agarrou a mão da esposa, puxando-a para mais perto. Fazia muito tempo desde que ele e sua esposa tiveram uma noite tão privada. O rangido da velha cama de madeira soou novamente. Ele estava tentando suprimir seus anseios há muito tempo, mas esta noite, tudo parecia explodir. Ele era seu campo familiar com todo o seu ataque e paixão. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol brilharam pela janela, a mãe de Nicolau se contorceu. Ela olhou para o pai de Nicolau, que estava deitado ao lado dele, o rosto ainda cansado, mas também cheio de satisfação. Ela gentilmente o beijou na bochecha. Senhor, a noite passada me deixou tão cansada, disse a mãe de Nicolau suavemente, sua voz cheia de reprovação. O pai de Nicolau sorriu levemente, abraçando sua esposa com força. Então você continua me convidando demais. O casal se entreolhou, com os olhos cheios de compreensão e amor.
Eles tiveram uma noite apaixonada, uma noite para aquecer os sentimentos do casal depois de dias agitados e preocupações. Quando Nicolau e tia Catarina voltaram para casa, ainda havia uma paz extraordinária no ar. A mãe de Nicolau e o pai de Nicolau acordaram, preparando o café da manhã. Nicolau e tia Catarina se entreolharam, com um sorriso secreto no rosto. Eles sabiam que na noite passada não só eles, mas também os pais de Nicolau tiveram uma noite memorável. Uma estranha harmonia, um entendimento sem palavras existe de repente entre os membros da família. Os últimos dias de tia Catarina na aldeia passaram rapidamente, o ar da casa ainda estava quente, mas houve uma mudança sutil que apenas os insiders podiam sentir. Nicolau e sua tia ainda riam e conversavam, ainda ajudando um ao outro, mas o olhar em seus olhos agora continha mais do que o carinho habitual de minha tia e sobrinho. Havia um entendimento implícito, uma corda invisível que havia sido tecida naquela noite de lua nova, e continuava envolvendo tangerinas em torno dos dois. O pai de Nicolau ainda estava contemplativo, mas não estava mais tão agitado quanto antes. Talvez a noite apaixonada com sua esposa tenha acalmado alguns dos ciúmes ocultos nele. Olhou para tia Catarina e Nicolau, suspirando baixinho às vezes, mas depois se virou, como se aceitasse algo fora de seu controle. A mãe de Nicolau ainda era inocente e feliz. Ela viu que seu marido parecia estar mais mimado com ela ultimamente, e ela presumiu que era por causa do retorno de tia Catarina. O ambiente familiar torna-se mais feliz e confortável. Ela não sabia dos segredos que aconteceram sob o luar ou dos desejos secretos de seu filho. Certa manhã, tia Catarina anunciou que voltaria para a cidade. Trabalho e filhos estão esperando por ela. A mãe de Nicolau se arrependeu, mas também entendeu que não poderia ficar para sempre. O pai de Nicolau apenas acenou com a cabeça levemente. Quanto a Nicolau, seu coração estava pesado, ele sabia que quando tia Catarina fosse embora, uma parte dele também o seguiria. A cerimônia de despedida aconteceu na cabeceira da aldeia. Tia Catarina abraçou a mãe de Nicolau com força, depois se virou para o pai de Nicolau e apertou sua mão suavemente, apenas um pouco de erro. Quando chegou a vez de Nicolau, tia Catarina olhou para ele suavemente, os olhos cheios de uma tristeza selvagem, mas também cheios de ternura. A tia acariciou suavemente o cabelo de Nicolau e sussurrou: "Meu filho fica bem em casa, tente estudar, não estrague mais." Nicolau segurou a mão da tia com força, não querendo soltá-la. Ele queria conversar muito, queria manter sua tia afastada, mas sua garganta engasgou. Ele apenas assentiu levemente, seus olhos cheios de apego e uma promessa secreta. Tia Catarina entrou no ônibus e acenou suavemente. Nicolau ficou ali, observando a sombra do carro desaparecer atrás do vento, respirando suavemente com um leve cheiro de nãos maduras, mas seu coração estava vazio. Nos dias que se seguiram, a casa voltou à sua tranquilidade original. Nicolau ainda vai à escola, ainda ajuda seus pais com jardinagem, mas ele não é mais tão inocente quanto antes. Ele costumava ir ao jardim, sentado no pequeno acampamento onde ele e tia Catarina tinham uma noite fatídica. Ele se lembrou das palavras de sua tia sobre a rosa tímida, o primeiro beijo e os sussurros na noite. Ele percebeu que tia Catarina não apenas havia regado seus botões rosados, mas também plantado em seu coração uma semente de maturidade, de emoções complexas que ele nunca conhecera. O pai de Nicolau também notou uma mudança em seu filho. Nicolau falou menos, seus olhos cheios de pensamentos. Ele não perguntou, apenas me deu um tapinha no ombro. Ele sabia que todo homem tinha que passar por suas próprias lições, tropeçar para crescer. E talvez Nicolau também esteja passando por sua própria lição. A mãe de Nicolau ainda estava ocupada com o jardim, com fardos pesados para levar ao mercado. Ela ainda sorriu e disse, ainda preocupada com sua família. Ela não sabia que a temporada deste ano havia trazido histórias secretas para sua família, emoções entrelaçadas que nem todos conseguiam entender. A temporada finalmente passou. As plantas perdem as folhas, preparando-se para um novo ciclo. Nicolau ainda está lá, ainda crescendo dia a dia. Ele sabia que a vida continuaria, que outras estações voltariam. Mas o sabor da época deste ano, com as memórias da tia Catarina, as noites de lua nova e os sussurros, será para sempre uma parte inesquecível da sua alma. Não é apenas uma lembrança de uma estranha afeição, mas também um marcador de maturidade, das primeiras vibrações da vida e de uma compreensão mais profunda dos desejos secretos humanos. Nicolau olhou para o jardim, onde jovens cachos verdes começavam a se formar. A temporada está de volta, mas o Nicolau de agora é diferente. Ele entendeu que esta vida era como estação. Havia doces, havia sabores amargos e havia segredos escondidos nas profundezas da capa aparentemente simples.
À tarde, quando o sol amarelo pálido se estendia sobre o jardim, Nicolau costumava sentar-se sozinho em uma velha cadeira de madeira no acampamento. Ele deixou o vento soprar, carregando o doce perfume do céu e da terra, mas seu coração estava pesado. Lembrava-se de cada momento com a tia Catarina, uma mulher com um sorriso gentil mas olhos misteriosos, como se escondesse um mundo inteiro que não podia tocar. Ele se lembrou da maneira como sua tia se sentou ao lado dele na noite de lua nova, quando a luz prateada brilhou em seus longos cabelos negros, fazendo-o aparecer uma figura irreal. Os sussurros de sua tia, gentis, mas assustadores, como gotas de água penetrando profundamente em seu coração, o fizeram sentir saudade e medo. Aquele primeiro beijo, mesmo um toque fugaz de lábios, foi como um fogo que acendeu a inocência imatura nele, deixando para trás outro Nicolau, o Nicolau que amava, que conhecia a dor e que sabia que o coração podia ser doce e doloroso ao mesmo tempo. Ele se perguntou se tia Catarina já se sentirá da mesma maneira que ele. As palavras que ela disse, os olhares que ela lhe deu, foram sinceros ou apenas um momento de emoção, como o vento soprando no jardim e depois desaparecendo? Nicolau não teve resposta. Toda vez que pensava em sua tia, sentia que seu coração estava estrangulado, nostálgico e desesperado. Ele sabia que o sentimento era um tabu, algo que não podia ser dito, algo que não podia ser retido, mas ainda assim se enraizava em seu coração como uma árvore jovem que não podia ser arrancada. Havia noites, quando ele estava deitado na cama, ele olhava para o teto, imaginava o rosto de tia Catarina e se perguntava se ela já havia pensado nele pelo menos uma vez no lugar distante que havia visitado. A mudança em Nicolau reside não apenas em suas reflexões mais profundas, mas também na maneira como ele vê o mundo ao seu redor. Ele começou a notar as pequenas coisas, o som dos pássaros cantando no início da manhã, a luz do sol cintilante nas folhas, até mesmo a maneira como seus pais se amavam silenciosamente em suas atividades diárias. Mas, ao mesmo tempo, ele também percebeu a solidão em si mesmo. Tia Catarina tinha ido embora, carregando uma parte da sua inocência, deixando um vazio que não sabia preencher. Ele começou a escrever linhas de diário, não para contar o que havia acontecido, mas para registrar emoções confusas, perguntas sem resposta. Por que o coração escolhe o que não deve ser escolhido? Ele escreveu, depois dobrou o caderno, como se quisesse se esconder. O pai de Nicolau, com a experiência de um homem que passou por muitas temporadas, parece entender um pouco o humor do filho. Uma vez, quando pai e filho estavam a fazer jardinagem juntos, parou de repente, olhou para o Nicolau e disse: "Às vezes perdem-se toda a gente, Nicolau. O que importa é o que você aprende com esses tempos perdidos." As palavras, por mais breves que fossem, eram como uma pequena luz brilhando na alma de Nicolau. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça, mas em seu coração ele sabia que estava aprendendo a enfrentar emoções que nunca havia preparado, aprendendo a aceitar que a vida não tem apenas a doçura do maduro, mas também a amargura das coisas que não podem ser seguradas. A mãe de Nicolau, na sua despreocupação, continuou a cuidar do jardim, ainda a contar histórias de épocas anteriores, sem saber que o filho lhe trazia um segredo no coração. Mas é esse descuido que é o fulcro para Nicolau, como um lembrete de que a vida continua mesmo que seu coração esteja perdido. Cada vez que ajuda a mãe a levar as peras para o mercado, Nicolau olha para as peras maduras e involuntariamente lembra-se da tia Catarina, que lhe ensinou que o amor, seja curto ou tabu, ainda pode fazer parte da jornada da vida adulta. A nova temporada chegou. Os frutos jovens da pera começam a aparecer nos galhos. Nicolau estava no meio do jardim, respirando fundo o cheiro familiar e sentindo o coração mais leve. Ele sabia que tia Catarina não voltaria, mas o que ela deixou para trás, as primeiras vibrações, as lições de afeto e maturidade, sempre faria parte dele. A vida, como um jardim, continuará a dar frutos, e Nicolau continuará a crescer, carregando consigo o sabor da estação daquele ano, doce e amargo, mas sempre profundo. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras.
Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.